Abra em João, no capítulo 10, versículo 10, por favor. Afinal, nós temos alguns pedidos de oração. João, capítulo 10, versículo 10. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E nós falamos dele algumas semanas atrás, sobre a vida com abundância. E que a vida com abundância se expressa de várias formas. Na última vez que nós conversamos, nós falamos sobre a paz que excede todo entendimento. Ter uma paz que excede todo entendimento é uma expressão da vida em abundância. Porque senão fica uma coisa assim, vida em abundância, tá legal, vida em abundância é o quê? Então tem vários textos que trazem algumas afirmações bastante radicais de verdadeiros milagres. Então, vida com abundância, alegria completa e expressões assim que a Bíblia traz como promessas que o cristão deve expressar na sua vida. E nós estamos partindo desse texto. Só que hoje, ao invés de falar da vida com abundância, que nós vamos continuar em outros domingos, eu vou falar da primeira parte do texto, tá? Então vamos ler. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Então, eu coloquei o tema da palavra de hoje sobre pega ladrão. Pega ladrão, ladrão que tem nos roubado, que tem nos matado e que tem nos destruído. Mas quando a gente pensa, tá bom, roubar, destruir, matar o quê? Roubar do quê? O que tem sido roubado? O que tem acontecido? E só é possível entender aquilo que nós temos sido roubados quando nós entendermos bem quem nós somos e aquilo que nós temos. Como seres humanos, como pessoas, porque tem coisas que são variáveis. Você pode ter um carro, você pode não ter um carro, você pode ter um apartamento, você pode não ter um apartamento. Essas coisas variáveis não fazem parte da experiência de todos. Agora, o inimigo vem para roubar aquilo que faz parte da humanidade. Você, como ser humano, traz algumas coisas na sua vida que todo ser humano possui. Morando num lugar luxuoso, morando num lugar pobre. Torcendo para o Corinthians, torcendo para o São Paulo, para o Palmeiras e até para o Santos. Enfim, não faz diferença. O fato de ser um ser humano, o fato de participar dessa realidade humana, humanidade, faz com que você tenha algumas coisas na sua vida que são muito preciosas, são muito valiosas. São essas coisas que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quando o texto está falando em ladrão, não é o ladrão que vai entrar na sua casa, não, é o diabo mesmo. Tá? Essa realidade espiritual do mal que tenta nos prejudicar de algumas formas, e a gente vai ver isso. Agora, como é que a gente pode saber o que é o ser humano? Será que nós, olhando para nós mesmos, seremos capazes de descrever tudo aquilo que nós somos? E Agostinho, que foi um escritor bastante importante do cristianismo, ele vai dizer algo que não é possível que nós, com nosso conhecimento ilimitado, sejamos capazes de conhecer plenamente a nós mesmos. Então, como é que nós podemos conhecer a nós mesmos? Conhecendo a Deus, que nos conhece plenamente. Então, o meu conhecimento de mim mesmo, eu não vou aprender olhando diretamente para mim. Eu olho para Deus, eu conheço a Deus e deixo Deus dizer quem eu sou. Então Agostinho vai dizer assim: conhecer-te, ó conhecedor de mim. Deus é o grande conhecedor de mim, e se eu verdadeiramente quiser me conhecer, saber quem eu sou, eu preciso conhecer o Criador, eu preciso saber a Deus, conhecer a Deus, que me conhece plenamente. Então, à medida que você ouve a Deus sobre quem você realmente é, você se torna mais humano. Você entende mais a sua humanidade, quem você é como ser humano, não é na televisão, não é com aquilo que te falam, é aprendendo de Deus. E Deus nos diz, Deus fala algo sobre a humanidade, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que é precioso, que o homem é o único ser do universo chamado à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não são chamados assim, os animais não são chamados assim, mas o homem,
ele tem uma semelhança e uma imagem de Deus impressa na sua própria vida, que isso se mostra de várias formas, e é isso que de mais precioso você tem. Porque o ladrão aí na rua pode roubar o seu dinheiro, pode roubar a sua casa, pode roubar o seu carro, mas não pode roubar a sua humanidade. Ele não pode roubar estas características que você tem como sendo ser humano. E a Bíblia vai destacar algumas qualidades que estão implícitas nessa ideia de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Às vezes a gente se apega a uma, isso significa A ou B. Não, isso significam várias coisas. Isso significa um conjunto de realidades que fazem parte da minha vida e da sua vida. Por exemplo, a moralidade. O seu cachorro não vai parar e vai falar, mataram ou não mataram? Eis a questão. Assassinaram ou não assassinaram? Não, os animais não assassinam, eles matam. Mas assassinato é só a gente que comete, porque nós somos agentes morais, capazes de olhar para uma situação e ter um senso de certo, de errado, um senso de justiça, e isso você encontra na humanidade. Não existe cultura no mundo, lugar no mundo, onde gratidão seja algo ruim. Há um senso universal, de uma lei universal, de que gratidão é em si algo bom. Em nenhuma cultura do mundo que você for, a covardia vai ser mais elogiada do que a coragem. A coragem é sempre mais elogiada e vista com bons olhos do que a covardia. Então nós somos carregados desses valores morais, desse senso de justiça, de certo e errado, e somos capazes de não precisar agir com um instinto, simplesmente por instinto. Não, nós somos capazes de desejar uma situação, mas olhar para ela e dizer, isso vai me destruir, isso vai me fazer mal, então eu não quero. Essa capacidade humana. Por isso que Freud está errado quando ele diz que o ser humano é só libido, é só uma soma de impulsos sexuais. Ou então Marx quando ele diz, não, todo desejo do homem, o impulso do homem na verdade é econômico, social, e limitam ao homem uma realidade que ele não é só isso. Ele é muito mais do que isso, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, e de um Deus que discerne e tem um senso de justiça, que é santo e justo e pode dizer, isso é certo e isso é errado. Mas não só isso, nós refletimos a imagem de Deus no nosso conhecimento. A Bíblia diz que Jesus é o Logos, que é de onde vem a palavra lógica, que é de onde vem a ideia de razão. Nós somos seres racionais, capazes de aprender, de expandir o nosso conhecimento com grande profundidade. O seu cérebro e o meu cérebro é capaz de aprender, é capaz de armazenar informações. É algo realmente impressionante que até hoje a ciência tenta descobrir aspectos relacionados ao cérebro. Tamanha a profundidade do aspecto de conhecer que o homem possui. E não só armazenar informações, mas de perguntar e responder às perguntas mais profundas da humanidade. O seu cachorrinho, por mais lindo que ele seja, e o meu também é muito bonito, ele jamais vai para a varanda lá de casa, vai ficar olhando e vai pensar assim, quem sou eu? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? 2 horas o Aslan lá em depressão, pensando, qual é o sentido da vida? Por que existe alguma coisa ao invés de nada? E esses pensamentos profundos, mais elementares e fundamentais da vida, onde nós nos pegamos todo momento pensando e respondendo essas perguntas. Então não é só a capacidade de somar informações, de acumular conhecimento, mas é a capacidade de fazer, de realizar as perguntas mais profundas da humanidade. Mas não só isso, nós temos um senso espiritual em nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. É por isso que não há cultura no mundo que você for, pode estudar a história da humanidade, a idade da pedra, pode pegar, sempre há uma busca por Deus, sempre há uma expressão de culto e de busca de algo que vá além do próprio homem, que vá além da própria realidade humana. A esse grande vazio, o mesmo Agostinho vai dizer, Deus, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto em ti não descansa.
Blaise Pascal também vai dizer que há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Isso nós enxergamos a realidade à nossa volta, em qualquer cultura. Há esse sentimento, né? Chegar a dizer que o homem é o órfão cósmico, que ele tem esse anseio, esse desejo, essa busca, esse vazio, essa espiritualidade. Ele não é apenas recombinações bioquímicas de matérias inanimadas que de repente ganharam vida e começaram a perguntar algo acima de mim. Eu preciso de Deus, eu preciso de uma realidade acima de mim. É doideira uma ideia dessa, mas a gente percebe pela civilização do mundo que não, que há essa busca por Deus, que há esse vazio de Deus. E o homem não é só aquilo que diz o ateu Richard Dawkins. Ele diz assim: somos máquinas para propagação de DNA e nada mais do que isso. Quando você olha para o ser humano, quando você olha para a pessoa que está ao seu lado, não é isso que você encontra. Você não encontra apenas uma máquina. Você não encontra apenas matérias químicas, biológicas e químicas se recombinando de forma indiferente. Você encontra sentimento, você encontra amor, você encontra saudade, você encontra compaixão e coisas desse tipo. Então, a espiritualidade é uma marca onde Deus é espírito e nós o buscamos em espírito. Mas também não só isso. Nós expressamos comunidade. O homem existe na relação e para a relação. O homem é em si um ser comunitário expressando a natureza de Deus, que é triuna. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa relação eterna de amor e de honra entre eles, ao nos criar a sua imagem e semelhança, colocam em nós também esse senso e essa dependência de comunidade, de nos realizarmos no outro, de vivermos também no outro. Um teólogo disse assim, a essência humana é estar com outros seres humanos. A verdadeira existência humana significa existência juntamente com os semelhantes. Eu comentei semana passada de que você quer ver uma pessoa ficar infeliz? Quer ver uma pessoa se perder em infelicidade? É essa pessoa buscar de todas as formas que todas as outras a façam feliz. Quando uma pessoa quer que as outras pessoas a façam feliz, é o caminho da infelicidade. E aí eu usei aquela figura de Kierkegaard que ele diz assim: a felicidade é como uma porta, só que só abre para fora. E você encontra a felicidade quando você vive no outro, você vive para o outro, quando você se entrega em direção ao outro, quando você quer abrir a porta da felicidade. Parece Silvio Santos, né? A porta da felicidade. Quando você quer abrir a porta da felicidade para dentro, puxando para você, atenção para você, querendo que as coisas girem em torno de você, a porta trava e você nunca vai ser feliz. Por quê? Porque a imagem de Deus em nós faz com que vivamos no outro e para o outro. Um homem só não é homem nenhum. Então nós temos essa marca por sermos a imagem e semelhança de Deus. Mas não só isso. É muito interessante na criação, quando Deus cria céus, terra, os pássaros, os peixes. Toda a beleza da criação, disse Deus, é muito bom. Essa capacidade e base estética de aprender a admirar as coisas, de aprender a contemplar as coisas, de apreciar aquilo que é bonito, de apreciar aquilo que é perfeito, de apreciar aquilo que é bom. O seu gatinho precioso, ele nunca vai parar e se espantar com o pôr do sol, e ficar 1 hora contemplando o pôr do sol, comentando com os outros gatinhos, miando, falando, veja a beleza. Agora nós não, nós estamos viajando às vezes, quando você pega o carro e começa um pôr do sol lindo, às vezes você está dormindo, cochilando, vão te acordar e vão falar, olha, você não pode perder isso, para contemplar a beleza, para contemplar o pôr do sol. Assim como Deus que aprecia aquilo que é bonito, aquilo que é belo, nós ouvimos uma música bonita e às vezes o nosso coração muda. Se for uma música triste, a gente fica triste. Aquela música feliz, você consegue apreciar as notas. Um animal nunca vai olhar e vai dizer, olha, isso foi um sol sustenido. Caiu muito bem nessa música esse sol sustenido. Essa caída do tom foi muito boa, tal. Não, mas nós somos capazes de perceber essas diferenças, essas perfeições, olhar um quadro que foi bem feito e apreciar e admirar, assim como Deus.
nós também temos criatividade. Deus é criador. É claro que Deus é criador do nada, Ele criou daquilo que não existia, e nós criamos a partir de algumas coisas, mas nós temos um senso de criatividade, que às vezes você pega algumas coisas que as pessoas fizeram, você olha, como é que alguém foi pensar um negócio desse? Como é que alguém foi criar um negócio desse? Como é que alguém teve paciência de pensar, de encaixar, de fazer? E nós ficamos admirados de como nós somos capazes de criar coisas. E não só de criar, mas de visualizar saídas, oportunidades. Tem épocas na vida que você percebe que está sem saída, mas logo a criatividade vem e você percebe uma forma de sair desse labirinto. Enfim, nós expressamos isso, essa capacidade de inventar e de reinventar, que é uma marca de Deus em você. E em último lugar, dá para falar de várias outras marcas, mas eu gostaria de falar uma última, que é a capacidade humana de comunicação em alto nível. Deus é um Deus que fala, e fala com grande profundidade. O ser humano é o ser mais capaz de comunicação que existe no universo. Só o Volpe, sabe o que é o Volpe? Nem sabe e nem precisa saber, mas é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É um livro desse tamanho assim, com todas as palavras da língua portuguesa. Tem mais de 340 mil palavras só em português ali. A média é que a gente usa 3, 4 mil, de 2 a 4 mil. Lá tem 340 mil palavras só em português. Agora imagine todas as línguas, todos os dialetos. Olha a capacidade humana de comunicar, de expressar um sentimento, de expressar realidades que nenhum outro ser consegue, assim como o homem. E o interessante é que essa capacidade de comunicação, ela tem um poder tão grande. Você consegue mudar a história de uma pessoa por meio de palavras. Você consegue mudar o curso da vida de alguém através da sua boca. A sua boca tem um grande poder. A sua boca tem uma grande influência. Olha o que diz Provérbios, capítulo 10, versículo 11. A língua do justo é fonte de vida. Há em você e nos seus lábios uma capacidade de gerar vida. Vida nas pessoas, vida em famílias, vida em situações. Provérbios 10, 21. Olha o que diz. O lábio do justo apacenta a muitos. Você tem nos seus lábios a capacidade de ajudar pessoas, de aconselhar pessoas, de ajudar pessoas a se orientarem na vida, pessoas que estão desgarradas, perdidas. A sua boca tem o potencial de ajudar com que essas pessoas canalizem as suas forças e voltem ao foco. Isso é o homem, só que tem um problema. Um vírus que entrou na humanidade chamado pecado. A realidade da queda humana fez com que essa imagem de Deus que há no homem ficasse distorcida. E estas mesmas coisas que nós falamos, moralidade, comunicação, criatividade, apreciação estética, e todas essas características que eu falei, estão contaminadas de forma que você consegue perceber na humanidade, e você consegue perceber na sua própria vida, o potencial para todas essas coisas que eu falei, mas consegue perceber ao mesmo tempo a utilização de todos esses potenciais para o mal, em vários casos. Blaise Pascal diz assim: o homem é a glória e a escória do universo. Essa dualidade de que nós temos um potencial tão grande por sermos a imagem de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos um vírus que faz com que às vezes e muitas vezes usemos esses mesmos potenciais de forma destrutiva, de forma corrompida, porque essa imagem foi distorcida. O Blaise Pascal, o matemático, ele vai dizer assim: as grandezas e as misérias do homem são tão visíveis que é preciso necessariamente que a verdadeira religião nos ensine que haja no homem um grande princípio de grandeza e um grande princípio de miséria. É preciso, pois, que ela nos explique essas espantosas contrariedades.
E aqui que as Escrituras, que a Bíblia explica essa contrariedade, que ao mesmo tempo em que você é tudo isso, a imagem de Deus, há algo distorcido na vida do ser humano, que faz com que ele use isso daqui, todo esse potencial, de forma destrutiva. E aí que entra Jesus, e o que a Bíblia vai dizer, qual é o objetivo da sua vida. Quando você pega, por exemplo, Colossenses 3:10, 2 Coríntios 3:18, Romanos 8:29 diz: o propósito de Deus para você é restaurar essa imagem de Deus na sua vida, que foi distorcida pelo pecado, e você vai ter de novo essa imagem e semelhança de Deus purificada, e a referência para que você saiba se está purificando ou não é uma pessoa chamada Jesus. O Filho de Deus é o nosso referencial para nós entendermos o que verdadeiramente é ser a imagem e semelhança de Deus. Então, por exemplo, eu vou ler aqui o Romanos 8:29, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Há um projeto de Deus em andamento na minha vida e na sua vida, de pegar todas estas marcas da semelhança de Deus na minha vida e na sua vida, que estão distorcidas, e colocá-las num processo de restauração, de cura, de renovação, para que voltem a ser aquilo para que Deus criou. E a referência disso é a pessoa de Jesus. Agora, entrando no coração do que eu quero falar essa manhã, o grande problema é que nós percebemos que, embora esse seja o projeto de Deus, embora Cristo tenha vindo para viabilizar esse projeto de redenção, de salvação, nós temos sido roubados. Nós deveríamos estar crescendo na nossa moralidade, no nosso conhecimento, na nossa espiritualidade, na nossa apreciação e admiração pelas coisas, na nossa criatividade, na nossa comunicação. Deveríamos estar expressando todos esses potenciais e esses valores à forma de Deus, porque Jesus nos capacita para isso, Deus nos capacita para isso, o Espírito Santo está para nos capacitar para isso, mas infelizmente o que nós vemos são pessoas que continuam sendo roubadas nessas áreas. Continuam vivendo como se não conhecessem a Deus, continuam vivendo como se não estivessem nesse grande projeto de Deus para a própria vida. E continuam, a despeito da sua relação com Deus, a despeito do seu discurso cristão, a usarem estes potenciais humanos de forma destrutiva, como se fôssemos pessoas que não têm esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com Cristo. Então a moralidade que nós deveríamos usar para discernir aquilo que é certo e errado, e termos um senso de justiça, de perceber que existem coisas que são destrutivas, eu sempre digo isso, Deus não coloca rótulo de veneno naquilo que não é veneno. Deus não coloca rótulo de pecado aquilo que não vai fazer mal para você, aquilo que não vai te destruir como pessoa, aquilo que não vai te destruir como ser humano. Por mais gostoso que possa parecer, Deus que te conhece diz: isso é destrutivo para você, por isso não faça. Eu te conheço, eu te criei, então use o seu senso de moral, para que quando você tenha desejo de alguma coisa que é destrutivo, porque Deus colocou rótulo de veneno, você pode chegar e dizer: não quero. Não é para mim, não aceito isso na minha vida. Mas tem um autor que chama James Houston, ele diz assim: nosso apetite insaciável, incapaz de distinguir entre necessidades básicas, carências neuróticas e desejos infinitos. Nós continuamos misturando os nossos desejos com aquilo que nós devemos fazer, devemos ser. E aí nós temos pessoas dentro das igrejas, pessoas que professam um relacionamento com Deus, perdidas em pecado,
escravas de pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz que um dos objetivos do sacrifício de Jesus na cruz é para que nós não sirvamos mais o pecado como escravos. É que as situações que te dominavam não te dominem mais. Que as situações que te aprisionavam, pisavam sobre você, cuspiam na minha e na sua cara, dizendo: você é meu escravo. Hoje nós podemos em Cristo dizer: não sou mais. Mas o que nós vemos em muitos casos é que nós continuamos escravos daquilo que está nos matando, daquilo que está nos destruindo, daquilo pelo qual Cristo morreu para te fazer livre. E nós estamos com essas situações na nossa vida como se fosse um bichinho de estimação. Assim como uma pessoa com um colar, com um broche no escuro. Imagina uma sala escura, você com um colar, com um broche que você ama, que você estima, que você beija, que você aprecia muito, mas um dia alguém acende a luz. Aí a luz acende e você percebe que aquele broche que você tanto amava era uma barata. O problema é você perceber que é uma barata e continuar tratando como se fosse um broche, como se fosse algo bom, como se fosse algo precioso para você. E é isso que nós fazemos muitas vezes. A luz brilhou na nossa vida, você enxerga hoje, você sabe que algo está te destruindo, você sabe que algo está te fazendo mal e você diz: mas eu quero, é tão bom. Aí você vai se autodestruindo, se autoferindo, se automachucando. E aí nós vamos alimentando a nossa vida, nós vamos tentando almoçar algodão doce. Já tentou almoçar algodão doce? É doce, mas não enche a barriga, porque não desce para a barriga o negócio. Ele morre na boca. E tem muitas áreas da nossa vida que são assim. Puxa, é gostoso, mas não te alimenta, não sustenta a sua vida. Vai te matar. Fica almoçando algodão doce todo dia para você ver. Vai morrer. Vai morrer. Mas é doce. É doce, mas não alimenta. Não alimenta. Então, é frustrante de ver. É muito frustrante de ver algumas histórias na Bíblia, como de Sansão, por exemplo. Um cara com chamado de Deus, um cara capacitado por Deus, né? Mas tinha o bichinho dele de estimação. Não podia haver mulher na frente que desandava tudo. Morreu cego, zombado pelos inimigos. No último segundo o Espírito Santo teve misericórdia dele, voltou para ele, mas foi a hora de voltar e morrer. Uma vida perdida. Uma vida desperdiçada. E quando nós desperdiçamos essa nossa capacidade moral de discernirmos a vontade de Deus para nós e vivermos essa vontade, nós desperdiçamos. Eu fico olhando para Judas. Tem dias que eu leio a história de Judas e falo: caramba, que doideira, esse cara andou com Jesus, 3 anos. Nós agora ficamos todos felizes quando viajamos para Israel, para andar num lugar que Jesus andou há 2000 anos atrás. Já ficamos felizes, saltitantes e serelepes. O cara andou com Jesus em todos esses lugares e com Jesus. E aí no final da vida dele o cara acaba se enforcando. O cara se mata. Vendeu Jesus, e você fala: puxa, que coisa, que acidente. Não foi acidente. João 12:6 disse que Judas era ladrão. Judas fez uma aliança com um pecadinho de estimação e manteve esse pecadinho de estimação até que esse pecadinho de estimação passou a perna nele. Arrebentou com ele. E é isso que acontece. Então, eu vejo pessoas tão iludidas. Às vezes, eu entendo, mas não justifica. O pessoal faz 17, 18 anos, vai para a faculdade. Samuel, tá difícil demais. A mulherada anda em cima de mim. Ai, agora tem um monte. De você e de todo mundo. Também fiz faculdade. Também morava sozinho em Vinhedo. De 3 a 4 dias por semana, às vezes. Meninas queriam ir lá, assim como aconteceu com todo mundo que fez faculdade. E agora só por causa disso, não consigo. É difícil. Se posiciona. Mas quando ele fala comigo,
Não está carente, passa na frente da obra, que vão mexer com você, vão falar, você esgota a sua carência. Agora a gente tem uma ilusão, uma vida de ilusão. Eu descobri que eu sou bonito. Você é precioso, você é bonito. Deus já falou que você tem um valor imensurável. Agora qualquer pessoa que vem te falar alguma coisa disso, você já fica todo derretido. Deus que criou os céus e a terra já te fala isso. Em todos os momentos. Então alguns jovens que vão se perdendo. Eu era um cara firme, mas depois que eu entrei na faculdade, a mulherada, vira uma pessoa de postura, vira uma pessoa com princípios, usa esse senso moral que Deus criou você para se posicionar. Mas vão zombar, vão falar, mas o que você é? Você é balançado assim por qualquer vento de palavras que te falam, que zombam, que... Onde que está o seu alicerce? Onde é que está a nossa constância? Onde é que está a nossa firmeza? Para chegar, ria o quanto quiserem, fale o quanto quiserem, eu tenho um compromisso com Deus e é esse ponto final. Não justifica. Então a gente começa a ver algumas coisas que... pessoas jogando as suas vidas fora e sendo destruídas, pegando a imagem de Deus que foi distorcida, mas agora em Cristo ela está sendo restaurada. E continua arranhando essa imagem de Deus. Não só isso, mas também, além da moralidade, o conhecimento. Nós, a imagem de Deus, capazes de expandir o nosso conhecimento, de pensar em questões profundas da vida, pensar em questões que nos enriquecem, que nos tornam pessoas mais profundas, pessoas mais sérias, pessoas mais interessantes, onde alguém pode conversar com você e receber pérolas em forma de palavras. Aí a gente pega um monte de gente que já está um tempão buscando a Deus, está um tempão na igreja, está um tempão ouvindo palavra atrás de palavra, e parece, sabe quando você vai na praia e você entra no rasinho e fica o pezinho só molhando ali, aquela água ali no... A pessoa continua rasa, a pessoa fala que parece que essa pessoa é nova convertida, essa pessoa acho que chegou faz um mês, não é possível, não, já estou há 15 anos já aqui, servindo ao Senhor e tal. Então o que você está fazendo com o seu conhecimento? O que nós estamos fazendo com a nossa capacidade de expandir o nosso conhecimento, de nos aprofundarmos nas questões mais profundas da vida, de entender o propósito de Deus para o universo, para a vida, para você, para a sua família, para tudo isso? Nós estamos desperdiçando e jogando fora, e pelo contrário, ao invés de estarmos crescendo, estamos emburrecendo. Estamos emburrecendo por causa das imagens, a mídia de massa, esse redemoinho de influências, e estamos aceitando tudo que vai chegando. E aí tudo vai entrando, a gente nem avalia, nem pondera nada, as coisas vão acontecendo, a gente entra nesse fluxo e nos tornamos a massa de manobra, pessoas rasas que podem ser facilmente influenciáveis. Hoje a gente tem tantas ferramentas para você conhecer a palavra. Hoje tem Bíblia de estudo escrita, Bíblia de estudo em áudio, tem estudo bíblico em forma de música, tem tudo que você possa conhecer. Vai ler alguma coisa interessante. Desliga um pouco a televisão, uns programas que às vezes a gente está assistindo uns programas que não estão nos enriquecendo, estão nos emburrecendo. Que se você tivesse usado a semana inteira que você gastou meia hora com o programa X, são 2h30, você poderia ter lido algo que enriqueceria a sua vida, e te mudaria e te tornaria uma pessoa mais profunda, uma pessoa mais séria, uma pessoa com alicerces maiores. Não, é deitar na TV, fica lá, passa agora, tem a net, né? Tem 500 canais, até acabar os 500... Aí você começa de novo, não, agora que já passou os 500, deve ter começado algum programa nos outros que eu já passei, aí começa de novo, e aí começa de novo, e aí começa de novo. Consequência, nós estamos crescendo, nós estamos envelhecendo, nós estamos emburrecendo. Estamos emburrecendo. Tem um filósofo ateu chamado Bertrand Russell, ele diz assim: há cristãos que preferem morrer do que pensar. Olha para o lado, vê se tem alguém assim do seu lado. Cresça, desliga um pouco esse joguinho do celular, pelo amor de Deus.
2, 3 horas jogando joguinho, jogando videogame. Chega! Vai crescer, querido, querida. Não perca tempo com coisas que só estão roubando a imagem de Deus de você, que é conhecimento, que é capacidade de aprofundamento. As pessoas vão buscar você para falar: eu preciso de uma palavra, eu preciso ouvir de você, porque eu sei que quando você falar coisas de Deus, coisas profundas, coisas sólidas, coisas reais vão sair da sua boca. Mas se só está entrando bobagem, se está entrando besteira, não tem de onde tirar. Não, mas Deus vai fazer o milagre da multiplicação. Tem 5 pães e 2 peixes. Se não tivesse tanto recurso, se não tivesse tanta possibilidade de crescer, de aprender, vamos ler mais, vamos estudar mais, vamos gastar nosso tempo com aquilo que nos faz pessoas mais profundas e ricas, espiritualmente, intelectualmente. Usa essa imagem de Deus em você, de conhecimento, para crescer, para se aprofundar. Espiritualidade. Nós pegamos esse vazio de Deus e começamos a tentar encher com outras coisas. Esse vazio de Deus que nos deveria buscar, nos deveria fazer buscá-lo, nos dirigirmos a Ele, porque como disse Blaise Pascal, é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. Qualquer outra coisa que você colocar no lugar vai sobrar, e se você colocar milhões e milhões de coisas, vai sempre sobrar. É apenas Deus que pode realizar isso, apenas Deus que pode cumprir isso, e nós vamos criando os nossos ídolos. Esse potencial que você tem de se aproximar de Deus de uma forma que nenhum outro ser do universo pode se aproximar, por você ter essa imagem e semelhança de Deus. Ninguém é tão parecido com Deus no universo como você. A gente começa a encher com outras coisas. E aí Ezequiel 14:3 fala dos ídolos do coração. Ídolos não é só que eu faço uma estátua e é o meu ídolo. Não é isso. O ídolo é aquilo que você constrói aqui dentro, no seu coração. Pode ser qualquer coisa, podem ser coisas boas até. Mas aí você coloca essas coisas como sendo resposta para aquilo que só Deus pode ser resposta. Coisas que só Deus pode realizar na sua vida, nós colocamos no dinheiro, no poder. Olha o que diz um cara milionário, é Rockefeller o nome dele. Juntei milhões, mas eles não me trouxeram felicidade. Alexandre o Grande, dizem que ele começou a chorar após derrubar seu último inimigo, e desconsolado ele disse: não há mais mundos para eu conquistar. A sede de dinheiro, a sede de poder. Um escritor pornográfico disse assim: tudo que me restou agora foram vermes, câncer e ressentimento. Tudo aquilo que a gente vai tentando colocar como preenchimento desse vazio, não vão preencher. Tem aquela parábola, de Lucas capítulo 12, versículo 16. Um homem comprou um campo, começou a ter um monte de coisa, começou a dar certo o negócio dele. O que eu vou fazer? Não tenho mais onde colocar os meus produtos. Já sei, eu vou derrubar, vou construir um celeiro ainda maior. E aí ele constrói um celeiro ainda maior, aí ele guarda as coisas dele e fala: agora eu posso descansar, folgar, ficar numa boa. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que é rico para com os homens e não é rico para com Deus. Rico para com Deus, rico no relacionamento com Deus, rico nessa aliança com Deus. 2 Crônicas 16:9 diz assim: Deus, quanto ao Senhor, os olhos de Deus passam por toda a terra para se revelar para aqueles cujo coração é totalmente dele. Será que ele pode se revelar a você nessa manhã? Por encontrar um coração que é totalmente dele na minha vida e na sua vida? Ou nós vamos insistir em deixarmos que ídolos tomem conta do nosso coração? Comunidade. Estamos sendo roubados no nosso senso de comunidade. A autossuficiência constitui uma afronta à criação. A perda da comunidade é uma ferida aberta. Nós vivemos na época onde as pessoas têm valor a partir do ponto em que elas podem me ajudar em alguma coisa. As pessoas são meios para eu alcançar outra coisa. Então você é relevante para mim, você é importante para mim, desde que eu tenho um network com você, onde alguma coisa você possa me ajudar.
onde em alguma forma você pode me favorecer, mas perder para você, esquece. Eu posso até te ajudar em alguma coisa, mas é uma moeda de troca, viu? Estou te ajudando para que você me ajude depois. Então, o ladrão está roubando, o diabo está roubando esse senso de comunidade, de você entender que você precisa do outro, porque o outro é o outro, e você se completa nele, na pessoa. Ela é um fim em si mesmo, e não um meio. Mas nós vivemos a ditadura da eficiência, nós vivemos a ditadura dos números, onde você todos os dias tem que buscar essa eficiência, esses números, e as pessoas se tornam degraus para que eu e você alcancemos essas coisas. Nós vamos nos tornando degraus de outras pessoas, e a dignidade humana, a imagem de Deus em nós, vai sendo corrompida, vai sendo destruída. Nós vivemos uma época de despersonalização dos seres humanos. Nós tratamos pessoas como coisas e coisas como pessoas. Nós vivemos numa geração de abuso, onde pessoas que são colocadas em posição de autoridade não entendem o que é autoridade. Autoridade para Jesus é perder, é servir. A autoridade para Jesus não é você ser maior, é para você ser menor. A autoridade de Jesus não é com uma espada na mão, é com um balde, uma toalhinha, lavando pés de pessoas, servindo pessoas. Isso é autoridade segundo Jesus. Nós vivemos numa geração onde a autoridade é mandar no outro, pisar no outro, passar por cima do outro e ter a sua vontade realizada acima de todas as coisas. Vivemos numa geração de abuso, e nós também fugimos da comunidade. Por quê? Porque não tem como você participar de comunidade sem se tornar vulnerável. Conforme você abrir o seu coração para participar e para que outras vidas participem da sua vida, você está abrindo um campo de vulnerabilidade, para que essa pessoa um dia possa te magoar, para que essa pessoa um dia possa te entristecer, para que essa pessoa um dia possa te machucar. Mas mesmo assim vale a pena, porque comunidade está na sua humanidade. E se você se isolar, se você fugir da comunidade, nada vai compensar a destruição do que isso vai gerar. Por mais resguardado que você tiver em você mesmo, você nunca esteve tão inseguro e vulnerável. Só que agora a vulnerabilidade, a destruição vai vir de você mesmo, porque nós somos criados para a comunidade. Tem um hino antigo que dizia assim, né? Viver com os irmãos no céu, ó que glória, mas no céu, mas na terra é outra história. Então, eu sei que não é fácil às vezes. Eu sei que às vezes dá um atrito, as coisas machucam um pouquinho, mas nada compensa o fugir de relacionamento, de comunidade. O seu casamento pode não estar fácil. Não existe projeto na sua vida que possa dar certo e que vá compensar o fato de seu casamento se ele der errado. Isso vai criar uma marca na sua vida. Isso vai criar uma ruptura no seu ser, de tal forma que aquilo que você pensa que vai ser um desafogo, vai ser um respirar, vai ser pior, vai ser destrutivo. O que precisa o casal é mudar. A parábola do bom samaritano mostra 3 tipos de pessoas: ladrões, os levitas e sacerdotes, e um samaritano. Os ladrões é aqueles que estão vivendo contra os outros. E nós conhecemos pessoas, espero que você não seja assim, que atacam pessoas, que destroem pessoas, que passam por cima de pessoas, que pisam em pessoas, que representam esses ladrões. Mas nós tínhamos os levitas e os sacerdotes, que são aqueles que são egoístas e indiferentes. Pessoas que passam pelos outros com indiferença, com comodidade e não estão nem aí. Mas tem o samaritano que representa Jesus na parábola, que paga o preço. Ele não sabia o nome do cara que foi espancado, ele não sabia de onde aquele cara era. Ele colocou, pagou a hospedagem, pagou o preço, foi embora e o cara nem o conheceu, nem soube que isso aconteceu porque estava desacordado. É esse serviço sacrificial do amor. Quer ser feliz? Viva uma vida de sacrifício em amor pelo outro. Não quero, não vai ser feliz. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Não vai ser feliz. Vai ficar... Às vezes o Aslan começa a querer pegar o próprio rabo assim. Começa a girar, 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 e tem pessoas assim, atrás de si mesmas. Não tem como, não vai achar nada, não vai encontrar nada. E o engraçado e o legal é que Jesus se tornou vulnerável para os seus discípulos.
Jesus colocou Judas no seu círculo de relacionamento. Jesus colocou Pedro no seu círculo de relacionamento. Jesus colocou os discípulos no círculo de relacionamento. Um traiu, um negou, os outros nem para negar estavam, fugiram. Coisa estava feia e Jesus abriu. Se Jesus abriu o relacionamento para pessoas falhas como os discípulos, quem sou eu para dizer, não confie em ninguém, o bonzão. Eu sou bonzão, sou bonitão, sou super mega blaster e não vou dar espaço para ninguém. Mas Jesus deu. Jesus deu, se tornou vulnerável para estar em comunidade, porque comunidade faz parte da humanidade. Então, quando você estiver em comunidade, o diabo te rouba, sabe como? Fazendo com que você fique querendo usar as pessoas para você. Sempre querendo tirar algo de alguém, sempre querendo se aproveitar, e é da igreja, e do irmão, e da família. Ele está sempre querendo sugar dos outros, sugar dos outros, sugar dos outros. É um saco sem fundo. E essas pessoas que estão doando, porque doar, quer sugar, o que eu puder fazer, eu vou fazer. O que a pessoa puder fazer, ela vai fazer. E vai ser mais feliz do que você. Agora, o problema é que você não vai chegar a lugar nenhum. O problema é que esse sentimento, que essa realidade não chega a lugar nenhum. Sexto e penúltimo lugar. Quinto, desculpa, ainda não, quase acabando. Capacidade estética de admirar, de apreciar aquilo que é belo, aquilo que é bonito, aquilo que é perfeito. Dizem assim, você quer conhecer uma sociedade? Ouça as músicas que a sociedade está ouvindo. Ouça as músicas que a sociedade está apreciando. Vejam os ídolos dessa sociedade. Vejam as pessoas nas quais a sociedade está buscando como referência, como padrão, que aí você vai conhecer essa sociedade. E nesse aspecto, nós não estamos muito bem. Eu entrei ontem à noite e falei, puxa, já que eu vou falar isso, deixa eu fazer uma pesquisa no Google. Aí joguei lá as músicas mais ouvidas no Brasil e tal. Aí saíram as 100 mais. Sim. Agora o problema somos nós. Conhecemos a Deus, te falamos que Deus mora dentro de nós e fazemos dos nossos ouvidos depósito de lixo, e fazemos dos nossos olhos depósito de lixo, e fazemos dos nossos pés, nos lugares onde a gente vai, depósito de lixo. Aí é um problema. Então essa capacidade de admirar, de contemplar aquilo que é belo, aquilo que é perfeito, está distorcida. E nós temos ouvido as coisas erradas, admirando as pessoas erradas, e tendo como referência coisas e pessoas erradas na nossa vida. E aí o ladrão está roubando a minha vida e a sua vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Em sexto lugar, e agora sim penúltimo, criatividade. Capacidade de criar, de encontrar uma saída, de inovar, de se reinventar, de olhar uma solução, de enxergar uma saída. Nós nunca vivemos uma geração onde as pessoas estão tão passivas, tão inertes, tão preguiçosas. E a preguiça não é só o não quero trabalhar. Preguiça, ela tem a ver com a desistência da vida. Quando a Bíblia fala em preguiça, é muito mais do que, puxa, eu queria ficar dormindo um pouquinho mais na cama hoje. Bom, quem que não quer ficar dormindo um pouquinho mais na cama? Não é isso que é preguiça. Preguiça é esse desinteresse pela vida, essa indiferença, tanto faz. O que você quer ser? Você tanto faz. O que você quer fazer? Não sei. O que você não sei. Não existe nada gerando vida, não existe nada gerando motivação. Aquele motor que viabiliza e movimenta a sua vida já não existe mais. As pessoas hoje estão zumbis muitas vezes. Eu ando bastante de metrô, quando você está olhando assim, você percebe que falta sangue nos olhos, brilho nos olhos. Aí você vê uns cristãos parados, morrendo, deitados eternamente em berço esplêndido,
não quer nada com nada, não assume, não se posiciona, não se coloca e fala: pode deixar que isso aí eu vou resolver, pode deixar que isso eu vou fazer, pode deixar na minha mão que isso vai acontecer. Não, tudo é desculpa, tudo é vitimismo. Aconteceu isso, mas aquela pessoa falou aquilo, aquela pessoa fez isso, eu estou com esse problema, eu estou com esse sentimento, eu estou com... E desculpa. Paremos com desculpa e usemos mais esse poder criativo de Deus nas nossas vidas para se posicionar, para assumir, para ser solução e não só reclamação, para sermos resposta e não apenas murmuração. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, seja uma resposta. Seja alguém de confiança. Olha, não sei o que vai acontecer, fala com o fulano. E você vai ser o fulano. Fala com ela, ela vai encontrar alguma saída aqui, ela vai encontrar uma solução, ela vai dar um jeito aqui. Não, a gente fica sempre sendo aquela pessoa que, não, o outro resolve, o outro faz, eu não estou bem, eu estou mal, E é desculpa. Nós vivemos na sociedade do vitimismo, todo mundo se acha vítima. E aí quando alguma coisa acontece, alguma coisa aperta, logo nós tiramos o nosso atestado de vítima. E aí, como consequência, nós temos um monte de vítima inerte, parada, passiva, que não se posiciona. E nós ouvimos desculpas. E aí o diabo vai te roubando, vai te matando e vai te destruindo. Todo o potencial que você tem de, ao invés de ficar dando desculpa, se posicionar e ser aquilo que Deus nos criou para ser, e sermos aquilo que está na nossa humanidade, está em nós, sermos a imagem de Deus. Em último lugar, comunicação. Essa capacidade de falar, mas não só de falar, de gerar vida, de apacentar, de cuidar das pessoas através das nossas palavras, onde nós cristãos deveríamos ser referência nisso. Olha o que Tiago 1,26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Dureza, hein? Provérbios 12:18: há palavras que ferem como espada. Aí Deus cria eu e você para termos palavras de cura, palavras de bênção, palavras de vida, palavras de apacentamento. E as nossas bocas parecem mais espadas, parecem mais metralhadoras. Por que você está gritando, querido? Por que você está gritando, querida? Não dá para conversar sem gritar. Que coisa horrorosa, o seu vizinho que não é cristão, aí você fala que é cristão, aí a sua casa parece uma guerra, parece um UFC. Palavras, um tentando machucar o outro. Que coisa horrorosa, está sendo roubado. O diabo está na sua casa, batendo na sua cara, de você mulher, de você marido, dando risada de vocês, e vocês sendo roubados, destruídos, mortos, porque não se posicionam. Eu não tenho amigos, meu filho foge de mim, meu marido atrasa no trabalho, minha mulher vai para o shopping e desaparece. É lógico, sempre que está perto de você é um chicote. A minha língua é a sua língua, é um chicote. Quem quer ficar perto de alguém cuja língua é um chicote o tempo todo? Ou então tanta besteira. Tem a hora de dar piadinha, tem a hora de contrair, mas só fala bobagem, só fala coisa, não tem nada a ver. Efésios 4:29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, vergonhosa, besta, mas só aquelas que produzirem edificação daqueles que a ouvem. A pessoa fica do meu lado, do seu lado, não sai edificada, nem que ficar 24 horas ouvindo a gente falar, porque nós estamos sendo roubados. O pastor Josué Gonçalves, ele usa uma ilustração interessante. Ele fala: tem pessoas que vão matar uma mosca na testa do outro, só que usam um martelo. A mosca morre, mas a pessoa também. Vamos dar uma martelada na testa para matar a mosca.
desproporcional. Às vezes tem coisa que nos tiram do sério, que nos tiram do nosso equilíbrio, da nossa centralidade. E aí dando piti, dando ataque histérico. Meu irmão, isso não combina com a imagem de Deus em você e em mim. Não combina. Não combina. Deixa eu concluir para a gente terminar então os próximos 5 minutos. A nossa vida é tão passageira. O Salmo 99 diz assim: passam-se os nossos dias como um conto ligeiro. Sabe o que é um conto ligeiro? É aquela revistinha do Cebolinha, da Mônica, que você pega e lê em 15 minutinhos e já acaba. E você fala, puxa, acabou, podia ficar lendo mais até. Fala, não deu tempo, já acabou. A minha vida, a sua vida é isso daí. Quando você menos esperar, acabou. Acabou. E esse tempo que nós estamos aqui, para crescermos em refletirmos cada vez mais a imagem de Deus, na forma que nós nos relacionamos, na forma que nós falamos, naquilo que nós admiramos, nas nossas escolhas, em todos esses aspectos que nós deveríamos cada vez mais representar Jesus. O tempo passa e quase nada mudou. Tem um livro do John Piper que chama assim: Não Desperdice a Sua Vida. Ele vai contar a história de um senhor, quando ele era mais jovem. Hoje ele é um pastor já. Quando ele era mais jovem, ele se lembra que o seu pai pregou, seu pai também era pastor. No final do culto, um senhor, bem senhor, foi até a frente, aceitou a Cristo, entendeu o Evangelho, entendeu o que Deus tinha para ele. E John Piper diz que o culto acabou. Aquele senhor ficou na primeira fileira, com a cabeça nos joelhos, com as 2 mãos na cabeça e dizendo assim: desperdicei toda a minha vida. Então, que isso não aconteça com os nossos corações. Que hoje seja uma manhã de basta nas nossas vidas. Basta de roubo. Basta do ladrão deitando e bordando nas nossas vidas. Basta que todo esse potencial que nós temos como seres humanos, que está sendo restaurado por Deus, nós possamos vivê-lo. Chega, assim como o filho pródigo um dia pegou e estava chegando até querer comer comida de porcos. Teve um dia que ele falou: peraí, não fui criado para isso, eu não sou porco, não é isso que Deus tem para mim, não é isso que meu pai tem para mim. Chega, é hoje o dia. Ele falou: vou voltar para casa, vou voltar a ser aquilo que eu sou filho, então vou viver uma vida de filho. Que seja uma manhã hoje de nós entendermos: eu sou imagem e semelhança de Deus e estas coisas não combinam comigo. Essas coisas não têm nada a ver com o grande projeto de Deus na minha vida de me parecer com Jesus. E aí sim eu vou investir o meu suor, eu vou investir as minhas lágrimas, eu vou investir o meu sangue nisso. É hora de declarar guerra em algumas situações. Tem situações, amado, que não é tempo de paz, não é tempo de brincar, não é tempo de se distrair, é tempo de foco, é tempo de você entregar tudo. Se precisa dormir menos, dorme menos. Por uma fase, por um tempo, dá um jeito, mas não pode se entregar, não pode se render, não pode se conformar com esse tipo de roubo que está acontecendo nas nossas vidas. Uma das críticas que os profetas faziam no Antigo Testamento eram os outros profetas que diziam paz, 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 quando não havia paz. Aí Deus dizia: vocês estão falando paz, paz, mas não é tempo de paz, é tempo de guerra. E às vezes nós estamos em tempo de guerra nas nossas vidas, tendo que tomar posturas mais incisivas, mais firmes, mais radicais, para que possamos viver aquilo que Deus tem para nós, e nós continuamos no mesmo ritmo. Sabe o que vai mudar? Nada. E sabe onde essa história vai acabar? Num caixão, sem nenhuma mudança. E vai ter que olhar para Deus e dizer: e aí, o que aconteceu? Deus, o Senhor não fez o suficiente? O que a gente vai falar para Ele? Que Deus não fez o suficiente? Que enviar o próprio Filho para morrer na cruz não é suficiente? Que o Espírito Santo não é suficiente? Que a palavra não é suficiente? Que desculpa que nós vamos dar lá? Não tem desculpas. Nós não temos desculpas. Então que seja um dia
onde você faça uma avaliação da sua vida. E em cada uma dessas áreas você comece a olhar: estou sendo roubado nisso, estou sendo roubado nisso, estou sendo roubado nisso. As minhas desculpas seriam essa e essa e essa, mas eu não quero as minhas desculpas, eu quero uma mudança. Eu quero ver algo acontecer, ou então eu vou morrer lutando. Que Deus nos ajude, para que quando chegarmos lá e olharmos para Jesus e olharmos para nós, possamos dizer: puxa, tem tanta coisa parecida que eu nem imaginava.